Um grande abraço para você que está sempre aqui comigo no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta sexta-feira, dia 13 de junho. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Rapaz, tá pegando fogo, né? John Textor, Arthur Jorge, concedeu uma entrevista ao GE e várias falas ali polêmicas do Arthur Jorge. Falou sobre o Gregory, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que o Arthur Jorge falou, que deixou o Textor irritado, é que talvez ele possa ter saído do Botafogo por não ter sido valorizado como ele achava que pudesse ter sido. Ele disse se tivesse continuado no Botafogo, seria o 8º técnico mais bem pago do futebol brasileiro, que ele não achava isso justo, porque o trabalho dele tinha sido fantástico no Botafogo, e ser ali o 8º técnico mais bem pago não seria tão gratificante assim continuar no Botafogo. E o John Textor respondeu, cara. Eu vou trazer aqui rapidinho, que eu não quero entrar nessa polêmica. Eu quero fazer o meu aqui. Não quero entrar nessa polêmica porque é briga de cachorro grande, né? O John Textor respondeu o Arthur Jorge. Ele falou o seguinte, ó. Se você não quer que a verdade seja dita, pare de falar. Este momento no Mundial de Clubes é só para os escolhidos. Rapaz, essa aqui foi a resposta do John Textor pro Arthur Jorge, falando, cara, fica quieto, senão eu vou falar a verdade do que aconteceu, você não vai gostar, é o momento do Mundial, você tá querendo chamar mais atenção do que os jogadores, do que o Renato Paiva, que é o técnico nesse momento, então fica quieto aí, senão eu vou falar a verdade aqui, e você não vai gostar. Então, realmente uma confusão hoje aí entre John Textor e Arthur Jorge nas redes sociais. Provavelmente o Arthur Jorge tenha fechado as portas aqui no Botafogo, dificilmente volta a trabalhar com o John Textor. Ele disse que pretende voltar também ao futebol brasileiro, e quando voltar, dificilmente vai ser no Botafogo por conta desse clima, da maneira que ele saiu, enfim. Olha, neste conteúdo a gente vai falar também sobre Atlético de Madrid, aquele relatório que a gente está fazendo aqui a semana toda dos adversários do Botafogo no Mundial. Eu já trouxe aí durante a semana o Seattle, falei também do PSG, então agora a gente vai trazer histórias, estilo de jogo, destaques da equipe do Atlético de Madrid, um dos adversários do Botafogo nesse Mundial. E a gente vai falar também sobre reformulação no elenco. Muitas informações estão saindo sobre possíveis saídas do Botafogo. Jogadores como Gregory, Savarino vão sair do Botafogo, esses atletas? Como é que fica toda essa situação envolvendo saídas? Jogadores serão descartados, como Juan Cruz, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, entre outros jogadores, o goleiro Raul. Quem fica, quem sai? Vai ter que fazer uma reformulação depois do Mundial, nessa janela de julho? Eu quero trazer informações para vocês do que eu tenho sobre saídas, o que pode acontecer, quais jogadores realmente podem deixar o Botafogo depois do Mundial. Quero trazer todos esses detalhes, informações que eu tenho para passar para vocês sobre saídas. Claro, temos que falar também sobre chegadas, já que vão sair, tem que chegar jogadores, vai ter que fazer uma reformulação nesse elenco no meio do ano agora, depois do Mundial. Vamos conversar sobre isso tudo agora. Mas antes, eu peço para vocês aquela moral de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal. R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu já abro esse vídeo falando sobre o Atlético de Madrid, um dos adversários do Botafogo nessa fase de grupos do Mundial, que começa amanhã para o Botafogo, só domingo, a nossa estreia, 11 horas da noite contra o Seattle Sounders. E eu quero trazer história
destaques, estilo de jogo. Esse relatório que a gente trouxe essa semana aqui no canal, eu já falei sobre o Seattle, já falei também sobre o PSG, e agora, por último, eu quero trazer aí como é que chega o Atlético de Madrid nesse momento para enfrentar o Botafogo nesse Mundial. Olha, localizado em Madrid, né, é o terceiro clube mais vitorioso da Espanha. Tem 11 ligas nacionais, 10 copas, 2 supercopas. Fora da Espanha tem a UEFA Europa League e tem a UEFA Super Cup também, tá? Então, além de 11 ligas nacionais, 10 copas, 2 supercopas, fora da Espanha, o Atlético de Madrid tem títulos importantes também, como a UEFA Europa League e a UEFA Super Cup, 3 vezes cada, tá? Além de uma Copa Internacional em 1974 ali, que o Bayern de Munique abriu mão de jogar e acabou que esse título da Copa Internacional em 74 ficou pro Atlético de Madrid. Vai jogar a Copa do Mundo de Clubes por conta do ranking da UEFA. É uma das melhores equipes no ranking da UEFA, por isso que o Atlético de Madrid está na Copa do Mundo de Clubes e no grupo do nosso Botafogo. Olha, falando dessa temporada, são 55 jogos na temporada, 34 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, 68% de aproveitamento, 109 gols marcados, média de 1,98 por jogo, e sofreu 50, média de 0,91 por jogo. A equipe do Atlético de Madrid, ela toma poucos gols. É difícil fazer gol no Atlético de Madrid. Os colchoneiros, como são conhecidos, né? A equipe comandada pelo Simeone. Cara, o Simeone, ele tá há 14 temporadas no Atlético de Madrid. Se a gente pegar o futebol brasileiro, é difícil pensar nessa possibilidade, né? O Simeone, cara, ele tá há 14 temporadas nessa equipe desde 2011, tá? É o treinador com mais jogos na história do clube, 736 jogos. De lá para cá são 436 vitórias, 162 empates, 138 derrotas, 66% de aproveitamento, 8 títulos, 2 decisões de Champions. E como joga, né? Como chega a equipe do Simeone, o Atlético de Madrid, estilo de jogo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso também, porque é importante, né? Na fase ofensiva, ele adota o 4-2 e o 4-2-3-1 como bases, além de atuar também em 3-4-3 em determinados momentos, em ataques posicionais que são frequentes, o 2-3-5 é o sistema. Ao contrário da imagem obtida pelos anos iniciais ali de Diego Simeone à frente da equipe, o Atlético de Madrid tem um costume, sobretudo lá na La Liga, o campeonato espanhol, de dominar posses e partidas. Por isso, a frequência dos ataques posicionais, no entanto, a preferência é por ataques rápidos e concluídos em poucos segundos. Quando tá com a bola, né, o objetivo é adentrar o bloco pelas laterais. Movimentos de ruptura em diagonal para superar a pressão são constantes. Nem sempre os laterais atacam ao mesmo tempo, mas a liberdade dos protagonistas técnicos como Julián Álvares e o Griezmann, por exemplo, é inegociável. Já nos escanteios, ainda que o planejamento não seja elaborado, a taxa de sucesso é alta devido ao nível competitivo nos duelos individuais. Com 5 jogadores na área, as batidas são centrais e focadas nos melhores cabeceadores do time, né? O Charlotte, Robin, Lenormand, José Maria Giménez e o Lenglet, tá? Em fase defensiva, lá atrás, não é segredo que o trabalho sem bola do Simeone é um dos mais respeitados do mundo pelo comprometimento coletivo. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Uma equipe que toma poucos gols. Em um sistema zonal e compacto, o 4-2 é a plataforma, porém é capaz também de se proteger em 5-4-1 ou 5-3-2, às vezes no mesmo lance com facilidade pela versatilidade dos atletas disponíveis. A altura do bloco
depende do contexto, né? Do rival, do estádio, da pressão, mas assim como os diferentes sistemas, é dominado pelos atletas. Normalmente, os gatilhos de pressão são passes regressivos para defensores e goleiros. Em bolas paradas, o método é misto, seja com 3 ou 4 em cada abordagem, zona individual, liberando os demais para anular os escanteios curtos, se defende bem, né? Então, cara, esse é mais ou menos aí o estilo de jogo, como joga a equipe do Simeone, o Atlético de Madrid, um dos adversários difíceis também na fase de grupos aí do Botafogo. Tem destaques como Griezmann, o goleiro, né? O Black é um bom goleiro também, o Julian Álvares. Eu acho que o Botafogo, cara, por exemplo, eu acho que o Gregore, ele tem que dar no tornozelo do Griezmann. Brincadeira, né, cara? Mas assim, o Gregore, ele tem que dar uma chegada mais firme ali no Griezmann, e o Barbosa vai ficar por conta do Julian Álvares. São os dois jogadores mais perigosos do Atlético de Madrid. É o que eu já falei aqui no canal, é vencer o Seattle e ir pro tudo ou nada contra o Atlético de Madrid. É tentar bater de frente com o Atlético de Madrid, tentar ganhar esse jogo. O PSG, cara, vem para ganhar essa competição, estão empolgados, é difícil ganhar o PSG, não sei o que vai acontecer no jogo entre PSG e Atlético de Madrid, mas eu acho, cara, o Botafogo, ele tem que ganhar ali o Seattle e ver o que acontece contra o Atlético de Madrid, porque o PSG realmente é muito difícil. Mas como eu disse, cara, tem o Griezmann e o Julian Álvares, são dois jogadores que a gente tem que prestar muito atenção. Eu acho ali que o restante, cara, por que não sonhar? Vamos ver o que vai acontecer. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar sobre essas notícias que estão saindo em relação a saídas no Botafogo. Vai ter que ter uma reformulação no elenco, muitos jogadores vão sair. O que eu tenho de informações sobre isso? Chegada também. Quem sai, quem fica no Botafogo, fica aí. Já volto. Estou voltando aqui pra gente finalizar, mas antes eu peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, primeiro, eu quero trazer informações sobre saídas no Botafogo. São muitas informações acontecendo nesse momento, porque depois do Mundial, a gente sabe que tem jogadores que vão sair, para outros poderem chegar também. O Botafogo ainda vai trazer reforços na janela de julho, que vai ficar aberta até setembro, né? Lembrando que tem a janela de julho, ela vai ficar aberta até setembro, e o Botafogo vai poder trazer reforços. Então, eu quero falar sobre saídas, porque são muitas informações e eu vou trazer para vocês o que eu tenho. Primeiro, por exemplo, ontem surgiu uma informação de que o Savarino ele pode estar indo para o CSKA da Rússia. Informação do Ivan Karpov, jornalista russo, inclusive ali uma proposta de 10 milhões de euros, 64 milhões de reais. O Savarino, que renovou recentemente com o Botafogo até 2028, tem 73 jogos com a camisa do Botafogo, 17 gols, 15 assistências. O Botafogo não fala nada sobre o Savarino nesse momento. O Botafogo, ele tá quieto. O Botafogo disse que tá focado no Mundial e não quer falar sobre o Savarino. Lembrando que a multa rescisória do Savarino é de 111 milhões de reais para clubes de fora do Brasil. Então vamos aguardar, porque o Botafogo não quer falar sobre o Savarino, disse que nesse momento está focado na Copa do Mundo de Clubes. O Gregore, a situação é o seguinte, em lives, em vídeos aqui no canal, eu sempre falei para vocês, cara, o Arthur Jorge, ele quer levar o Gregore dentro do Botafogo, quase todo mundo já sabe disso. A equipe lá do Al Rayyan, do Arthur Jorge, está disposta a pagar a multa, vai dar um bom salário pro Gregore, que já tem uma certa idade. O Gregore, gente, ele já tá indo para uma reta final de carreira. E ele sair do Botafogo para ganhar muito dinheiro, dá até para entender. Então, cara, eu sempre falei aqui, olha, dentro do Botafogo, a galera entende que talvez o Gregore possa sair, porque o Al Rayyan vai pagar a multa, cerca ali de 50 milhões de reais. Ele que já tem uma certa idade, o Botafogo não teria o que fazer. Lembrando que a multa, gente, pagando a multa, o jogador vai. O Botafogo não tem o que fazer. Mas, se eles pagarem a multa, tem que ser à vista.
a multa, ela não pode ser parcelada. A multa, ela tem que ser à vista. Então o Botafogo só libera o Gregory pagando a multa e à vista para o Botafogo. E vou botar aí na tela para vocês agora, porque o Arthur Jorge, ele falou sobre o Arthur Jorge, né? Ele deu uma entrevista para o GE, a gente trouxe no começo aí do vídeo a polêmica envolvendo ele não ter sido tão valorizado no Botafogo, por isso que ele saiu, e o John Tertson respondeu ele, e ele falou também nessa entrevista sobre o Gregory, se vai levar mesmo o Gregory ou não, se ele pretende levar o Gregory lá pro Al Rayyan. Ele falou o seguinte, ó: eu já manifestei minha vontade. Nós queremos sempre os melhores jogadores conosco. Enquanto técnicos, vamos recolhendo aquilo que é positivo por onde passamos. E o Botafogo foi um clube que me deixou muitos jogadores. Digo isso honestamente, vocês sabem que sim. Muitos jogadores que eu gostaria de ter comigo, mas estamos falando da impossibilidade de levar alguns jogadores para o mercado onde hoje estou. As próprias condicionantes do mercado também limitam o número de estrangeiros, afirmou Arthur Jorge. Aí ele fala sobre o Gregory. Ó. O Gregory é um jogador que eu aprecio e gosto muito de fato. E tem um potencial enorme para ter sucesso também lá no Catar. Se vai ou não ser meu jogador em breve, depende muito também do que pode ser a vontade do meu clube. Claro, o clube dele tem que pagar a multa, como eu falei. Será que eles vão pagar a multa para um jogador acima de 30 anos? E depende também da vontade do Botafogo e também, sobretudo, a do jogador de querer sair do Botafogo. O técnico português gostaria de voltar a trabalhar com diversos jogadores do Botafogo. Ele falou o seguinte, ó: são muitos, porque depende sempre do contexto daquilo que eu possa ter na equipe. Eu posso hoje gostar de levar um zagueiro, mas se eu tiver zagueiros que me correspondam, posso querer um volante. Desse volante, posso passar para um atacante. Depende sempre. De uma coisa eu tenho certeza. De todo o meu elenco do ano passado do Botafogo, todos eles tinham espaço para jogar comigo, porque eu virei fã das suas qualidades. Não só futebolísticas, mas também enquanto homens, explicou aí Arthur Jorge nessa entrevista. Então ele deixa claro aqui que o foco é o Gregory. Por ele levava mais jogadores, mas nesse momento a equipe dele tem número de estrangeiros também, depende da posição que é carente, mas ele deixa claro aqui, ele deixa entender que o Gregory ele quer muito, mas depende do Al Rayyan pagar a multa e se o jogador também vai querer sair do Botafogo, então vamos aguardar. Agora, outras saídas aqui vão acontecer, como o goleiro Raul, que tem contrato até dezembro com o Botafogo, chegou o Christian Lohr, o Botafogo ficaria com o John, o Christian Lohr e o Léo Link, né? Então o Botafogo teria John, Léo Link, Christian Lohr e provavelmente o Raul, ele possa sair no meio do ano, se alguém tiver interessado. O Grêmio recentemente quis ele, então vamos ver a situação do Raul, talvez saia no meio do ano, porque tem contrato só até dezembro. O Gregory, a gente acabou de falar agora, o Savarino, o Botafogo não quer falar nada. O Danilo Barbosa, a informação que eu tenho, o Botafogo não vai renovar o contrato do volante que termina agora em julho. Então, o Danilo Barbosa, contrato terminando em julho, o volante não deve ficar no Botafogo. Além do Elias Manuel, que nem inscrito foi no Mundial, e o Patrick de Paula, que tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro, não pode jogar mais nenhum para poder sair. Não sei se ele sai para o Brasil, não sei se ele sai para o exterior. Então, Elias Manuel e Patrick de Paula não ficam no Botafogo a partir do meio do ano. O Juan Cruz, eu ainda tenho dúvida. Eu conversei com algumas pessoas de dentro do clube, porque a questão do Juan Cruz o Botafogo tem o Arthur Cabral, o Joaquim Correia, se precisar, também faz a função de camisa 9, e tem o Kaique, que é um bom centroavante da base. O Kaique tem que ver se vai ganhar mais chances. O Kaique tá no Mundial. E o Juan Cruz ainda é uma dúvida. Se ele vai ser emprestado ou não. Se ele vai permanecer no elenco ou não. Lembrando que o Juan Cruz também tá nos Estados Unidos e vai jogar no Mundial. Claro, além das outras saídas aqui que a gente já sabe, como o Igor Jesus, o Jair... o Cuiabano provavelmente vai sair do Botafogo também. Então chama a atenção que essas saídas aqui o Botafogo vai ter que trazer. Por exemplo, na questão da volância, se o Gregory sair e se o Danilo Barbosa sair, o Botafogo vai ter que trazer pelo menos um. Porque o Caio Pantaleão, a informação que eu tenho é que o Caio Pantaleão, ele tá treinando como volante.
Ele é zagueiro também e também joga como volante. Então, se o Caio Pantaleão ele tá sendo preparado ali para uma saída do Gregory, tem que trazer mais um, porque o Danilo Barbosa não vai renovar. Então, a gente tem que prestar atenção aqui na situação da volância. O zagueiro Jair saindo, já que o Caio Pantaleão está sendo preparado para volante, tem que trazer um zagueiro. O Botafogo tentou o Abner do Juventude e acabou não vindo. Então, se o Jair sair, a gente vai ficar só com Bastos e o Caio Pantaleão pelo lado direito. Mas o Caio Pantaleão está sendo preparado para volante. Então, tem que trazer mais um zagueiro. O Cuiabano saindo, tem que trazer mais um lateral esquerdo, porque a gente só vai ficar com o Alex Telles. Não dá para contar muito com o Marçal, vive no DM. Então tem que trazer mais um lateral esquerdo. Então vamos aguardar aí para ver essas futuras saídas. Essas futuras não, né? Essas possíveis saídas no meio do ano. Aí a gente vai trazendo aqui, claro, saídas. E o Botafogo tem que trazer reposições também. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida e fiquem com Deus. Bom restinho de sexta-feira. Amanhã, sábado, eu tô de volta. Sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.